No médio, nós vamos falar sobre soberania e segurança alimentar na ótica, veja só, né, da Revolução Verde, os desafios mundiais e brasileiros. Quero dizer para vocês que quando a gente fala de soberania e segurança alimentar, está muito alinhado, alinhado à questão da distribuição de alimentos e da fome, tá? Então, esse é o contexto básico para a gente entender soberania e segurança alimentar. Veja só. Mas o que é então essa tal de soberania? Gente, vamos focar aqui, ligue-se nesse sentido aqui. É um direito que a população tem, gente, de decidir as políticas agrícolas. Mas, mulher, como assim decidir as políticas agrícolas? Se a gente sabe que a lógica da Revolução Verde é política externa, ou seja, vender para o mercado externo. Pois é, entenda a seguinte coisa. Então, a ideia é que o que se produza também, além de vender para fora, venda para o mercado interno. Tente atender as demandas dessas populações que são mais carentes, sobretudo, né? Porque quando a gente entende que tem a questão do agronegócio, né? A gente sabe que o agronegócio ele é meio que soberano. Por quê? Porque ele depende apenas da lógica do capital. E se tem dinheiro, não vai ter problema, tá? Então, assim, outra coisa que ele tem que entender aqui na soberania alimentar é que tem que ter um direito efetivo à alimentação saudável e respeitosa do ambiente para todas as pessoas. Presta atenção, quando ele fala alimentação saudável, é que o ser humano, ele precisa comer bem. Precisa comer bem e direito. Ou seja, eu estou falando que esse ser humano, eu, você e todos nós, 3 vezes ao dia. Ou seja, rico em proteínas, os carboidratos, tudo aquilo que compõe uma dieta nutricional coerente e aquilo que se diz a Organização Mundial da Saúde, né, e a FAO, no que diz respeito a garantir que acesso à alimentação dessa população, sobretudo essas populações mais carentes. Concretizar esse objetivo é preciso manter o controle dos recursos naturais. Aí vem aquela questão. Quando a gente fala em controlar os recursos naturais, eu estou dizendo para você que se faz necessário que, para além de produzir, precisa entender que a produção ela não pode ser em larga escala. No sentido de que ela não pode demandar muitas terras, ela tem que saber o que se produz e como se produz. Olha um exemplo muito claro disso, que não tem tanto impacto. Os belts nos Estados Unidos. Cada região dos Estados Unidos é separada por cinturões agrícolas, ou seja, não é como é feito aqui no Brasil, no Cerrado Brasileiro. O Cerrado Brasileiro é o celeiro de grãos. Aquele território é o celeiro de grãos. Só que agora, dentro da lógica da fronteira agrícola, sobretudo as queimadas do Pantanal, causa um certo impacto, sobretudo porque pode alavancar a fome naquela população ribeirinha ali do Pantanal, viu? Se ligue nessa dica aí. Então, observe. A soberania alimentar é um direito exclusivo dos povos, no sentido de respeitar o meio ambiente e, sobretudo, respeitar o ser humano, tá? E aí vem o termo, ó, o termo soberania alimentar surge no pós-guerra. Foco aqui, bebê, ó. Pós-guerra, por quê? Porque no período do pós-guerra, lembre-se, o mundo ele está totalmente dividido. Capitalismo e socialismo. E também essa divisão aí tem uma outra lógica. Que lógica, mulher? Entender, fique claro isso para você, que a partir desse pós-guerra, surge o pilar de quê? Revolução Verde. Qual é o objetivo da Revolução Verde? A gente já viu em outra aula, mas eu vou fazer questão de repetir, porque aluno meu não fica sem saber, não. Revolução Verde, o objetivo principal era o quê? Garantir que a população não morresse de fome. Olha a mentira bem contada. Revolução Verde, práticas agrícolas extremamente exclusivas de países desenvolvidos. Mulher, e por que tem tanta gente morrendo de fome ainda? Pois é, porque essa Revolução Verde, ela tem uma tendência externa, ou seja, dinheiro, lógica do capital, vender, tá? O pilar aqui é vender, não tem outra situação não. Mas veja,
O termo soberania alimentar tem 3 pilares: quantidade, qualidade e regularidade na produção. Ou seja, aí vocês podem estar se perguntando, mulher, mas a teoria de Malthus dizia bem assim, vamos falar de população, que é importante, né? Quanto mais gente no planeta, mais deve demandar recursos naturais. Não discordo dele, não. Não discordo dele, não. O que eu discordo de Malthus? Quando ele diz assim, que o que a gente produz não é capaz de atender a demanda. Mentira! Olha, o que a gente produz é capaz sim de atender a demanda, porque a condição não está na quantidade, está na distribuição dessa quantidade produzida e na qualidade. Por quê? Porque grande parte daquilo que é bom, que é produzido, faz o quê? Eu vendo. O que é porcaria, eu deixo. Entendeu? A lógica é basicamente essa. Vender o que é bom e aquilo que é mais ou menos e ruim fica para o mercado interno. Mas eu quero lembrar aqui que a soberania alimentar tem uma outra tendência, né? Pode ser que a gente veja aí mais na frente. 70% do que se produz no território brasileiro, no que diz respeito à agricultura familiar, está nas nossas mesinhas. É nesses centros de abastecimento, tá? É nas feiras livres. Então, ou seja, o que a gente produz, no que diz respeito a esses pequenos produtores, vai para a nossa mesa. Beleza? Bora para frente. Ó, isso aqui, quando eu falo dessa situação aqui, Brasil e a segurança alimentar, como é que a gente fala disso daqui? Em algumas situações. Quem nunca ouviu falar nesse programa aqui, Fome Zero? Tentar erradicar o problema da fome no país. Gente, até 2018, se eu não estiver enganada, né? Nós estávamos fora do mapa da fome. Olha que beleza. Porque foi uma tendência de 2002 até 2015, 2016, fazer políticas públicas para que pudesse erradicar o problema da fome, das bases até na maior estrutura. Professora, quando a senhora fala das bases, está falando de quê? Merenda escolar. Mulher, mas o que é que isso tem a ver? Lindos, preste atenção. Foco no que eu vou dizer aqui agora para vocês. Criança que não come é criança que não aprende. Por incrível que pareça. Se a criança ela não se alimenta bem, se ela não tem as cargas nutricionais necessárias, ela não vai aprender. Por quê? Porque ela não desenvolve. Então, algumas coisas que são relacionadas às dificuldades de aprendizagem também estão ligadas à questão alimentícia. Então, veja, esse programa Fome Zero também está alinhado a esse contexto aqui, ó. Merenda escolar. Garantir que esses meninos tenham todos os dias as merendas escolar. Professora, mas aí tem aquele caso de desvio de verba das merendas escolares. É, meu filho, tem. E aí a gente não pode entrar nesse mérito, nesse sentido agora. Mas aí a gente pode dizer que esse programa ele funcionou. Porque ele erradicou, ou seja, diminuiu as taxas de mortalidade infantil, né? Por quê? Porque essa merenda e essas mães também que estão inseridas nesses programas assistencialistas, elas foram assistidas dentro desses programas. E aí você tem a Lei da Alimentação Escolar, que é justamente essa que eu estou dizendo aqui, né, para vocês, e a Política Nacional de Segurança Alimentar. Fazer com que essas políticas assistencialistas, elas atendam essas demandas, sobretudo das camadas mais populares e mais pobres. Bora! Ó, e aí você tem um contexto, né, que é do Programa de Aquisição de Alimentos. Se vocês ouvirem uma sigla nesse sentido aqui, ó, tá? PAA é Programa de Aquisição de Alimentos, certo? Aqui, ó, Programa de Aquisição de Alimentos. Professora, como é que isso funciona? Ah, o governo vai comprar de pequenos produtores, né? Conab, né, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, vai fazer também com que na agricultura familiar possa comprar esses produtos. E outra coisa, parte da merenda escolar é comprada na agricultura familiar. Parte da merenda escolar também é comprada na agricultura familiar. E aí tem que formar estoques, né? Tem que garantir esse acesso às populações mais carentes dessa soberania alimentar. Porque quando se torna soberano, você está dizendo que garantir o direito que está na Constituição, tá, gente? De você ter direito à alimentação. Beleza? Então, PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos, um programa brasileiro, no sentido de que
erradicar e dar suporte para que você possa sanar ou diminuir a carência alimentar. Bora! Ó, segurança alimentar. Mulher, veja só. Olha o que você coloca aqui de imagem para a gente decifrar. Veja só, pessoal. Ó, se vocês observarem aqui, a gente colocou aí, né, uma imagem bem interessante, com aqui umas leguminosas, vegetais, bem bonitos. Bem bonitos. Em contrapartida, a gente está falando de outra coisa. Mutação de transgênicos, biotecnologia, ou seja, a gente está falando na transformação desses produtos, certo? Mas o que é que tem a ver com a segurança alimentar? Minha gente, a gente precisa ter o mínimo de segurança propriamente dita, e eu estou sendo bem redundante com vocês agora. Por quê? Porque eu estou dizendo para você que a gente tem que saber o que come. É a mesma coisa quando você compra um pacote daqueles salgadinhos, né, que vem com aquela letrinha T de transgênicos. Eu estou dizendo para você que você sabe o que você está comendo, você vai comprar se você quiser. A mesma coisa aqui, você tem que saber o que é orgânico e o que é inorgânico. Quando a gente sabe que a gente compra na feira livre, com certeza a gente sabe que tem um pouquinho, uma parcela ali, de uma mudança, ou seja, de insumos químicos inseridos no solo, né, para que essa produção seja um tanto quanto mais acelerada. Então, veja, a segurança alimentar está alinhada a essas mudanças que podem ser feitas no que diz respeito à produção de alimentos. Bora! E aqui, ó o conceito. Não podemos perder o foco no conceito, ó. Nasceu na década de 70, veja, década de 70, e aí tem as variáveis econômicas e socioculturais. Por quê? Está alinhada à FAO, lembrando que a FAO está alinhada à ONU, Organização das Nações Unidas, que é responsável pela questão da alimentação. Ouviu falar em FAO, lembre-se que é de alimentação. E o que é que tem a dizer isso? As pessoas elas têm acesso físico, ou seja, um contato, social, porque está inserido em comunidade, e econômico, tem que ter um meio de poder comprar. Professor, e como é que está inserido nisso? Pense nos programas assistencialistas, né? Pense nesses bolsas família, bolsa escola, essas bolsas que geralmente costuma receber, que vai dar acesso a você comprar, tá? Esses alimentos. E aí o que é que acontece? Essa quantidade ela tem que ser suficiente e necessária para satisfazer o quê? As demandas, sobretudo nutricionais, que não haja carência alimentar. Quando eu estou falando de carência alimentar, não pense você que é aquela população carente, não. Eu estou falando de carência alimentar no que diz respeito a nutrientes, ou seja, porque existe aquela alimentação que você diz, fulano é magrinho, ele não come. Fulano é gordo, ele come. Não é isso, não. Eu estou falando da questão alimentação saudável e o obeso. Entendeu? Eu estou falando do que é saudável e daquilo que pode ter uma carga elevada de compostos, ou seja, grandes índices de colesterol, hipertensão, diabetes. Por quê? Aquela população, de repente, dentro do contexto de segurança alimentar, a gente pode entender que você pode ter, de repente, por exemplo, suponhamos que nesse bairro Santos Dumont a gente está, né? Olha, foi identificado que existe uma grande carga nutricional, ou seja, a população ela tem uma qualidade de vida. Foi constatada que a população do Santos Dumont está com elevados índices de colesterol. Então, tem alguma coisa errada na alimentação. Aí vai fazer todo o mapeamento, todo o estudo, para poder perceber o que está acontecendo com essa população. E aí entra as políticas públicas, ou seja, qualidade de vida, saúde, né? É onde entra o governo dentro desse contexto, porque você precisa ter uma vida ativa e saudável. Não é apenas comer qualquer coisa, mas é comer bem e saudável 3 vezes ao dia. O que é importante, bebês, aqui, ó? Quais são os fatores que podem colocar em perigo? Mudanças climáticas, ou pode chover demais, ou pode estar seco. Imagine você pensar, hoje, e aí a gente já pontua a questão do Pantanal, a gente não pode perder de vista essa atualidade. Olha, aquela região é a maior planície fluvial do planeta, né? Predominante ali, porque ela está entre o Cerrado e a Caatinga. Duas situações aí muito interessantes para a gente pontuar. Por quê? Você tem a Caatinga, que é o clima semiárido. Você tem o Cerrado, que é o tropical semiárido. Já mudou um pouco a configuração. Mas entenda a seguinte coisa. Se você tem períodos muito secos, consequentemente, isso vai demandar um aumento no preço dos alimentos. Mulher, mas o preço dos alimentos está pautado só nisso? Não. Olha lá aquela história dos commodities.
que a gente já falou. A nossa alimentação, sobretudo o que é produzido no Cerrado, ele é avaliado na Bolsa de Valores. Se o dólar sobe, caro fica para a gente. Entendeu? Então, tudo que a gente come está alinhado à Bolsa de Valores. Então, se existem mudanças climáticas, vai ficar caro também, porque vai fazer o quê? Quando for avaliar esse produto que está na Bolsa de Valores, com certeza isso vai chegar no bolso do consumidor final, que nesse caso somos nós, né? Escassez de recursos hídricos, faltou água, está seco, como é que faz? Não vai ter, né? E o que vai ter vai ser muito caro, é a lei da oferta e da procura. Se está todo mundo procurando, o preço estourando, é só vocês entenderem o álcool gel. Todo mundo começou a procurar o que foi que aconteceu com o preço. Até então ninguém queria saber de álcool gel em casa. Mas agora todo mundo é obrigado a ter. À medida que houve a procura, o preço lá em cima. E não é nenhum produto caro para fabricar, porque a gente tem matéria-prima, tá? Degradação dos solos. Se o solo está muito seco, queimou demais, ou não houve rotação de culturas, isso vai comprometer. Só que agora a gente entra com outro contexto. Olha, isso aqui também mudou toda a estrutura de produzir, de consumir, de alimentar a população, certo? Por quê? Porque grande parte, sobretudo da agricultura familiar, ficou sem poder produzir. Eles tiveram um auxílio, se eu não estiver enganado, de R$ 2.500, que não cobre parte dos seus custos, dos seus investimentos. Aí vocês podem dizer assim, e a agricultura comercial? Essa não quebrou, não vai quebrar, e foi essa que segurou as pontas deste país. O PIB da gente se manteve em baixa, se manteve e se mantém em baixa, não tem tendência a crescer tão cedo. Só que a agricultura comercial, ela ainda assim é o setor mais importante, é o setor que assegura, é o setor que ainda segurou determinados empregos, certo? Mas esse movimento aqui, ó, pandemia da Covid, ela mudou as estruturas socioeconômicas aí, né, dessa segurança alimentar. Aqui é um mapa da fome, não ficou tão bom como poderia ver, mas assim, eu vou interpretar aqui para vocês, tá? Essas partes mais esbranquiçadas aqui, é o que eu estou dizendo para vocês. Geralmente essas áreas aí são áreas que não são assoladas com a fome, né? Aí aqui você tem Europa, né? Estados Unidos, Canadá. Mas as outras áreas que estão em verde é porque ainda está dentro de um contexto, porque é o que a gente chama de países emergentes, tá? E aqui, essas áreas aqui, tá? São áreas que têm a fome crônica, a fome aguda. Mulher tem diferença? Tem. A fome aguda, você come hoje, uma vez ao dia, amanhã. A crônica, você não sabe quando vai comer e se vai comer. Aí você entra no contexto África, realmente, morre milhões. Não morre tanto mais hoje porque tem a Medicina Sem Fronteiras que ainda consegue assegurar. Mas em grande parte da população africana existe uma grande carência nutricional alimentar. É aí onde entra a soberania e a segurança alimentar, né? No sentido de que tentar reorganizar, tentar fazer uma manutenção, tentar fazer uma estrutura socioeconômica que possa restabelecer, né? Que possa tentar auxiliar essa comunidade, tá? Ó, aqui uma notícia, né? Olha, novinha. Eu digo novinha porque é desse ano. O Brasil já está dentro do mapa da fome. Mulher, você não disse que tinha saído em 2018, estamos em 2020. Denunciou o ex-presidente da Conceia. Para Francisco Menezes, pandemia é grave processo que o país já sofria com o desmonte das políticas de segurança alimentar. Pensou-se na segurança alimentar no sentido de agricultura comercial. Não se pensou em fomentar a agricultura familiar. Ou seja, não houve o equilíbrio. Então, o que é que aconteceu? Com a pandemia, várias pessoas, sobretudo as mais carentes, entraram novamente na mapa da fome. Mulher, mas não tem um auxílio emergencial? Tem. Só que é irrisório no sentido de quê? De organizar essas famílias, porque você estava acostumado com o seu salário todo mês. R$600 não vai suprir todas as suas necessidades. Porque você veja, dá com a mão e tira com a outra. A mesma medida que deu 600, o preço dos alimentos subiu. Então, a cesta básica, ela encareceu o custo de vida dessa população. Então, por isso, grande parte da população ela está margeada a entrar no mapa da fome novamente. Aqui, alguns tipos de insegurança alimentar, né? Leve, porque existe uma incerteza de conseguir esse alimento.
Moderada, ela está comprometida, ela pode comprometer. E aqui, grave, é o que a gente chama de quê? Não vai consumir esses alimentos. Ou seja, 3 situações, todas elas organizadas pela FAO, né? Eu já falei para vocês que a FAO está alinhada à ONU. Então, perceba, aqui também está assegurada a questão da fome crônica e da fome aguda. Aqui tem uma atividade para vocês. Leiam essa imagem, ó, simples. Alimentação escolar, uma ferramenta fundamental para garantir que todas as crianças estejam na escola. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão analisar essa imagem e vai desconstruir essa imagem. Qual é a loucura dessa vez, Andresa? Olha, simples. A desconstrução de texto a partir dessa imagem. Vocês vão fazer o quê, gente? Vocês vão pegar essa imagem aí. Vai entrar na essência do autor. O que é que esse autor está querendo nos dizer com a alimentação escolar? Por que que ela é tão soberana? Por que que ela assegura e por que que ela é segura? Veja, soberana, assegura e segura. Né? Por que que ela é necessária justamente para essa população infantil? Por que que ela consegue dar uma melhorada? Por que que ela consegue maquiar determinados problemas? Beleza? Fui!